Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu desejo que todos estejam na mais perfeita paz por aí. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais um vídeo do canal Acima da Média, e eu quero dizer para você que é uma honra tê-lo ao meu lado neste momento. No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma outra experiência que eu tive, e esta do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e que aconteceu de uma forma sobrenatural. Bom, fique comigo nos próximos minutinhos, porque eu quero repartir com você esta linda experiência que eu tive. Alguns anos atrás, eu estava buscando a presença do Senhor, eu estava vivendo um período de jejum bem longo, e Deus ele começou a mover as suas mãos sobre o meu coração. Antes de continuar essa história, eu preciso deixar duas coisas bastante claras aqui para todos vocês, para que isso não gere confusão no coração de ninguém. Bom, a primeira delas, a primeira coisa que eu quero dizer é que todos nós temos as nossas experiências, como a experiência de cura que eu compartilhei aqui no meu canal num dos vídeos anteriores. Então, todas as pessoas têm as suas experiências boas ou ruins. E a Bíblia, ela é um livro que narra para nós a história dos profetas, a história dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, agora no Novo Testamento. E ela também é um livro, a Bíblia é um livro que compartilha conosco da experiência específica de pessoas ao longo de todas as histórias. Em cada história nós temos uma experiência diferente. Experiência é uma coisa, mas a Bíblia também é um livro doutrinário. A doutrina cristã ela é baseada nas Escrituras Sagradas. Então observe, a Bíblia é um livro que narra experiências e ela é um livro doutrinário. Nós baseamos a nossa doutrina cristã nas Escrituras. Nós temos a doutrina de Deus, né? Teologia propriamente dita. Nós temos a cristologia, que é a doutrina de Jesus Cristo. A pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e assim por diante. Então, observe, aquilo que corresponde às nossas experiências, elas são individuais, cada um tem a sua experiência e doutrina. As coisas elas são distintas. Embora que na experiência cristã nós temos também as doutrinas cristãs. É só você ler as cartas do apóstolo Paulo, que são direcionadas para as igrejas, para que as igrejas tivessem uma experiência reta, bacana aos olhos de Deus. E nelas nós vemos instruções doutrinárias, né? Várias instruções doutrinárias. Eu precisava de deixar isso claro para continuar a história. Então eu estava buscando a Deus por mais de Deus e eu queria assim poder provar de um toque especial de Deus. Eu não estava lá naquele tempo buscando dons espirituais, nenhum dom espiritual na verdade, não estava buscando línguas, nem batismo com o Espírito Santo, não estava buscando nada. Mas Deus, na sua graça, Ele proporciona para nós momentos especiais. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita no mês de setembro de 2015, se não me falha a memória, entre 2015 e 2016, à igreja da cidade. Eu tive um momento muito especial com o pastor Carlito. E ele me presenteou no final daquela conversa com dois livros. Um livro devocional, Céus Abertos, que é um livro da igreja da cidade, e ele me presenteou com esse livro aqui do pastor Bill Johnson, que se chama Quando o Céu Invade a Terra. Nos comentários aqui embaixo eu vou deixar o link, se você se interessar para ler esse livro, tem aqui embaixo o link deste livro aqui para quem quiser adquirir. Para minha vida foi algo que transformou a minha experiência. Aqui o pastor Bill Johnson ele vai contar a história dele, o momento em que ele foi cheio com o Espírito Santo, como aconteceu na vida dele, enfim. E é um livro assim que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu acredito que esse livro
pode abençoar também sua vida. O link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, tá bom? Bom, eu ganhei esses 2 livros do pastor Carlito e mais do que depressa eu comecei a me alimentar, sabe? Dos textos, dos capítulos deste livro aqui de maneira especial e lendo a Bíblia junto, lendo a Bíblia. Então eu ia lendo os textos citados, ia lendo a Bíblia, ia fazendo as comparações para ver se tudo se encaixava. E é óbvio que as coisas se encaixavam, né? Um ensinamento bíblico descrito aqui no livro, embora seja um livro também que narra a experiência do pastor Bill Johnson. E eu me lembro que no finalzinho da leitura desse livro, eu comecei a ter uma experiência muito diferenciada. Comecei a sentir um calor muito intenso nas minhas mãos. E eu comecei a até ficar preocupado. E aí, conversando com a minha esposa, ela perguntou, mas você não passou nada diferente nas mãos? E compartilhei isso na ocasião com alguns irmãos da igreja, né? E aí eu me lembro que eu tentava achar uma resposta e muito interessante, porque quando eu estava vivendo aquele período de jejum que eu estendi por um tempo bem maior e comecei a fazer a leitura desse livro, né, lá no final da leitura do livro, eu lembro que quando eu parava para orar, eu sentia esse calor mais intenso na palma das minhas mãos. Mas nada, vamos dizer assim, que eu pudesse considerar uma coisa absolutamente extraordinária, mas uma coisa que me chamou a atenção. E eu colocava a minha mão na mão da Helenice, e ela segurava, ela não sentia nada, mas eu sentia um calor muito intenso na palma das minhas mãos. Bom, eu fiquei sabendo que aconteceria um seminário de cura e avivamento que seria ministrado pelo pastor Randy Clark lá na igreja da cidade. E eu me inscrevi nesse seminário e fui para São José dos Campos. O seminário ia acontecer numa terça, quarta, quinta e sexta-feira. E eu cheguei naquele seminário e eu confesso para você que, né, o ambiente ali de adoração, ele já era um ambiente tocado pela presença de Deus. Eu acredito que o corpo de intercessores da igreja, eles prepararam aquele ambiente para aquele momento de seminários que nós teríamos e de cultos de cura e avivamento. E eu me lembro que irmãos da nossa igreja na ocasião, eles foram durante a semana, numa quarta-feira à noite, para estarem lá presenciando uma das celebrações. E naquela noite eu me lembro que aproximadamente umas 700 pessoas foram curadas ali. E eu fiquei assim, pasmo, olhando tudo aquilo. E no meu coração, naquela ocasião, eu tinha algumas resistências bem fortes sobre essa questão que envolve esse derramamento do Espírito Santo, até pela formação teológica minha, né? É uma teologia mais reformada, uma teologia bem mais conservadora. Então eu tinha algumas coisas certas no meu coração que daqui a pouco eu vou repartir com você. Eu dou risada porque é engraçada a forma com que aconteceu. Eu me lembro que passou a terça-feira, passou a quarta, na quinta-feira de manhã nós tivemos ensinamentos e foram assim ensinamentos muito interessantes, era seminário de manhã e à noite e cada palestra eu estava ali bebendo, crescendo, anotando tudo, conferindo à luz da escritura, aquela coisa toda, aquela busca, sabe, por respostas, né? E detalhe, aquele fogo que estava na minha mão, ele aumentou, ele foi potencializado, ele aumentou assim, para você ter uma ideia, sei lá, umas 10 vezes mais. Era o dobro, era muito quente, eu sentia as minhas mãos quentes. E eu fui sozinho nesse seminário, eu participei sozinho, não fui com nenhum amigo, nenhum pastor, conheci ali algumas pessoas da igreja da cidade, né? E aí eu me lembro, gente, que foi muito interessante porque no último dia do seminário eu senti um calor muito forte nessa minha região do peito. Na verdade, na noite anterior de quinta para sexta-feira, eu comecei a sentir um calor muito intenso. Eu comecei a orar e cada vez que eu orava, aquele fogo aumentava, mas eu não tinha uma resposta ainda para aquele momento. Estava atrás de uma resposta. O que será que está acontecendo comigo? Eu não entendia direito o que estava acontecendo.
E aí eu me lembro que no último dia, né, na última palestra, o pastor Randy Clark ministrou a palestra, a palavra, e aí eu sentindo aquele fogo no meu peito, as minhas mãos assim, queimando na presença do Senhor, e eu comecei a sentir mais intensamente agora, então, de uma forma muito plena, a presença de Deus. E a presença de Deus, ela invadiu meu coração, o Espírito Santo invadiu meu coração. E eu comecei a me derramar na presença do Senhor. E quando eu dei conta, eu estava de joelhos ali, sentindo a presença do Senhor, sendo ministrado por Ele. Nós estávamos naquela manhã, acho que mais de 2.000 pessoas naquele auditório. E eu me lembro que quando eu me dei conta, eu estava de joelho, buscando ao Senhor, e aquele fogo no meu peito, nas minhas mãos, e eu dizia: Deus, o que está acontecendo comigo? E até mesmo querendo uma resposta de Deus. E de repente, irmãos, absolutamente assim do nada, o pastor Randy Clark ministrando a palavra, ele disse: olha, se você está sentindo um fogo nas suas mãos, eu já estalei os meus olhos. Se você está sendo tocado na sua vida íntima, no seu coração, você está sendo chamado para viver uma santidade, uma vida de santidade mais profunda, um derramamento na presença do Senhor. Se você está sentindo um fogo no teu peito, gente, ele falou tudo aquilo que eu estava sentindo, e eu mais do que depressa, ele então falou: vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu fui, acho que a primeira pessoa que levantou e foi para frente. Eu deixei minha mochila onde estava, ali nas cadeiras, e fui para frente. E foi assim um momento muito interessante, porque voltando à questão da minha experiência, né, das minhas resistências, eu estava assim com o meu coração bem fechado. Eu pensei assim: olha, ninguém vai botar a mão na minha cabeça e me empurrar, me derrubar, não vai acontecer nada disso comigo. Mas quem disse que o homem precisa derrubar o outro homem quando ele tem um propósito de tocar a vida de um ser humano? Queridos, eu me lembro que o pastor Randy Clark veio orando de uma ponta do palco, ele veio passando, e quando ele chegou na minha frente, ele parou. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele apenas encostou a ponta do seu dedo na minha cabeça. Bom, se você é alguém resistente, assim como eu era no passado, você deve estar pensando que ele apelou para as questões emocionais. Eu quero dizer que eu não me deixava levar pelas questões emocionais. O que eu estava sentindo era verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando ele encostou a ponta do seu dedo na minha cabeça, eu caí diante do poder de Deus. Eu senti como se fosse um choque e eu comecei a literalmente tremer. Eu senti aquele toque forte do Espírito Santo de Deus na minha vida. A gente, quando tem essa experiência na presença do Senhor, repito, é uma experiência, não é uma doutrina, é algo muito especial, muito forte, não dá para descrever. É algo onde você sente de uma forma muito, muito forte a presença de Deus. E aí eu me lembro que passou assim, acho que nem um minuto, eu já levantei, eu não entendi direito o que estava acontecendo. E aí ele voltou pelo palco, foi até na frente e voltou. Quando ele parou novamente na minha frente, segurou na minha mão. Quando ele soltou, eu estava ali parado, ele veio também, segurou na minha mão. A hora que ele soltou, eu senti novamente aquela presença de Deus, mais uma vez, caí no poder de Deus. Eu, absolutamente assim, desentendido desse mover do Espírito, eu achava que a gente tinha que levantar logo, quando na verdade seria importante eu ter ficado quietinho ali para ser ministrado pelo Senhor e pelos intercessores que ali estavam. E aí eu me lembro que eu me levantei novamente e, gente, agora foi uma parte assim muito forte dessa experiência que eu tive com Deus. Eu me lembro que eu senti um toque nas minhas costas, uma mão encostando em mim, mas era um toque diferenciado e eu senti um poder muito especial, algo diferente naquele toque nos meus ombros. E eu fui sentindo o peso da glória de Deus. E ali eu clamava pela graça de Deus,
pelo amor do Senhor, eu clamava por, Senhor, eu quero uma vida mais santa aos teus olhos, mais agradável a ti. E eu fui consagrando minha vida, meu casamento, a igreja, meu coração, meu ser, tudo, tudo. E comecei a buscar, e aquele toque me fez sentir o peso da glória de Deus. Gente, quando eu vi novamente, eu estava ali, deitado no chão, literalmente. E detalhe, eu abri os meus olhos numa fração de segundos e vi que era a esposa do pastor Carlita, Leila, que estava ali orando pela minha vida. Nós já nos conhecíamos de outras épocas, de outros momentos. E a Leila estava ali orando. Irmãos, de forma assim muito especial, ela começou a orar em línguas naquele momento. E eu entendia tudo, absolutamente tudo o que ela falava, todas as coisas, os detalhes. Deus tomou os lábios dela naquela manhã e eu recebi assim palavras muito profundas, assim, coisas que não posso nem mencionar aqui agora, mas eram coisas muito especiais que apenas eu tinha conhecimento, que estava vivenciando. E ali, irmãos, ela olhou para mim e deu a sua mão para mim e me colocou de pé. Eu sou um cara bem grande, tenho quase 2 metros de altura, ela me colocou de pé. Ela falou, vai na tua força, o Senhor é contigo. Então essa foi uma experiência assim, muito especial. E eu me lembro que meu coração resistiu ainda muita coisa, mas aí eu voltei para casa e ali eu senti na presença de Deus. Eu vim desde lá de São José dos Campos até Itanhaém, me derramando na presença do Senhor, louvando a Ele, agradecendo a Ele, glorificando a Ele. E aí me veio à mente, né, nesse momento eu quero repartir com você o texto de Atos capítulo 2, que fala do derramamento do Espírito Santo de Deus. Quero ler alguns textos, queria que você prestasse atenção nesse momento, porque isso vai te ajudar a entender algumas coisas. Bom, Atos capítulo 2 narra para nós o derramamento do Espírito Santo. É uma promessa feita lá no livro de Joel, a gente sabe disso, né? Nós temos conhecimento da profecia que acontece lá em Joel, e aqui nós temos, né, o dia de Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. E lá no capítulo 2, então, a partir do verso 1 diz, chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como que de um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam assentados, e viram que parecia línguas como que de fogo. E o texto continua, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Nós sabemos que aqui são línguas, a palavra línguas aqui são idiomas. Não são as línguas que os cristãos chamam de línguas espirituais, ou língua dos anjos, ou falar em línguas. Até porque na sequência do texto, as pessoas daquela cidade, né, daquele momento, que estavam reunidas ali para a festa do Pentecostes, no verso 6 está escrito o seguinte aqui na Bíblia. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua materna, ou seja, no seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são todos eles galileus? O que esses homens estão falando? Então, como os ouvimos cada um falar na nossa própria língua materna? Então, isso aqui é um cumprimento de uma profecia. Mas eu acredito, de verdade, depois lendo, analisando o texto, que o derramamento do Espírito Santo aconteceu no Pentecostes e continua acontecendo nos dias atuais. Uma coisa que no meio mais conservador é um pouco assim, não é aceita, porque fala-se de uma plenitude do Espírito Santo, mas não se fala de um derramamento do Espírito Santo, né? Alguns chamam de batismo com o Espírito Santo, eu prefiro chamar de plenitude do Espírito Santo. Mas o que é muito interessante é que conforme a história vai sendo narrada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a descrição de momentos onde o Espírito Santo foi derramado. Eu queria ler então alguns textos para dar uma clareza para você. Na experiência narrada aqui no capítulo 8 de Atos, quando nós temos ali a história de Simão o Mago, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte aqui no verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria.
Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Então nós temos uma situação de engano. Mas observe o que a Bíblia vai narrar agora. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceito a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. A gente sabe que o desfecho da história, e os discípulos o repreenderam, né? E ele não teve o que ele queria. Quando a gente vai lá para o capítulo 9 agora, quando na conversão de Saulo nós temos escrito o seguinte a partir do verso 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer e recuperar as forças. Então aqui nós temos essa descrição do apóstolo Paulo recebendo, né, essa presença do Senhor Jesus sobre a vida dele, quando ele se converte e agora sendo cheio do Espírito Santo com esta oração. Agora nós vamos lá para o capítulo 10, verso 44. Capítulo 10, verso 44. Agora nós temos aqui a descrição de Pedro na casa de Cornélio e a partir do verso 44 está escrito o seguinte: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Apenas uma observação que eu acho que é bastante oportuna: a gente não pode vincular o falar em línguas com o fato de receber o Espírito Santo. Até porque algumas pessoas elas dizem que quando uma pessoa começa a falar em línguas, ela está sendo batizada com o Espírito Santo. Não é nisso que eu acredito. Eu acredito que o falar em línguas é um dom, como qualquer outro dom que Deus possa dar para uma pessoa, e a simples leitura da Escritura vai deixar bem claro para nós que o Espírito Santo distribui os dons a quem Ele quer. Então, falar em línguas não é evidência de salvação e nem evidência de que a pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Pode ser também, tá? Então eu queria deixar isso. E quando a gente então vai agora lá, o último texto que eu quero citar agora é Atos 19, nós temos aí Paulo em Éfeso. Vai dizer o seguinte, lá a partir do versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha só, eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo.
Agora preste atenção. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. É lógico que eu estou dizendo aqui numa teologia mais conservadora e reformada não é aceita, mas eu particularmente creio que esta é a narrativa bíblica, ou seja, o que a Bíblia nos ensina sobre o assunto, né, do derramamento do Espírito Santo. E eu creio que naquele dia, de maneira maravilhosa, eu fui tocado pelo Senhor com um derramamento assim sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui repartindo esse testemunho com o desejo de colocar confusão na cabeça de ninguém, até porque eu sei que irmãos de diversas denominações, batistas, presbiterianos, assembleianos e de tantas outras denominações assistem aqui a este canal. O que eu tenho para dizer para você, né, na verdade é uma orientação, é a seguinte: você está inserido dentro de um contexto denominacional, você entende que este é o lugar que Deus te colocou, fique aí e aceite as doutrinas como elas são ensinadas aí. Amém? Fica aí, fica quietinho aí e que Deus assim abençoe sua vida. Na minha vida, né, Deus ele fez esse mover. Eu não conseguia mais então guardar aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Eu queria repartir com as pessoas. E Deus, a partir dessa experiência que eu tive do toque do Espírito Santo, eu pude orar por pessoas. Eu me lembro que pessoas foram curadas. Eu teria aqui testemunhos ainda para contar, mas eu vou finalizar por aqui. Espero que você de alguma forma tenha sido edificado, tenha sido abençoado. Fique com o que é bom, o que não foi bom, descarte, lance fora da tua vida, tá bom? E por último, mais uma vez reenfatizando, você está inserido dentro de um contexto de uma igreja que não aceita o ensinamento como eu coloquei aqui, fique com o que a sua liderança ensina, tá bom? E que Deus te abençoe na busca aí pelo conhecimento, né, que você possa buscar conhecer, se aprofundar mais na presença do Senhor. Mais uma vez, só para fechar, quando o céu invade a terra, a indicação que eu quero fazer de leitura nas descrições aqui embaixo, no primeiro link aqui, eu vou no primeiro comentário, eu vou deixar fixado, fique à vontade, que Deus assim abençoe, se você quiser adquirir o livro. Tá bom, gente querida? Um abração para todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Um abração.